Nani Negrelli está de volta ao programa. Tudo bom, Nani? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz com o seu retorno. Obrigada. Adorei sua última participação no programa. E hoje também, menina, impossível não amar sua receita. Nosso arraiá vai ficar muito mais gostoso. Delícia. Bolo naked cake de paçoca. De paçoca. E como eu estava te falando, é uma receita muito versátil. Que quando passar essa época de festa junina, você pode substituir por nozes, por amêndoas. E mesmo na época do Natal, frutas cristalizadas, daí você já tem um outro bolo. Ai, adorei! Explica pra gente então como é que você monta. Sugestão pro bolo naked cake, a massa, e também no nosso caso aqui o brigadeiro de paçoca. Tá, vamos começar pela massa? Vamos. Tá? Aqui eu já adiantei e já coloquei na batedeira a manteiga e o açúcar. Manteiga e açúcar. Isso. Ok. Daí a gente bate até ele ficar mais clarinho, mais cremoso. Depois eu acrescentei os ovos e também bati mais um pouco. Daí agora eu vou acrescentar o extrato de baunilha. Daí a gente vai colocar aqui e bate só mais um pouquinho. Perfeito. Tá? Aqui, o que eu fiz, Tati? Aqui eu tenho a farinha, tá? O cacau, o sal e o fermento. Todos os ingredientes já estão peneirados. Perfeito. E aqui, na receita, eu dei a sugestão de colocar o leite. Aqui eu substituí pelo leite de coco. Ah, legal. Que é uma outra sugestão, dá um sabor que você sente, mas não sabe o que é. Sabe aquela... Sei, que deixa o pessoal sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, curiosidade. Legal. Aqui eu vou colocar um pouquinho, eu já misturei tudo, né? Tudo peneirado, secos, okay. Bem pouquinho, tá? Porque depois eu vou misturar manualmente. Agora eu vou colocar o leite de coco, que no caso pode substituir por leite, né? Que a pessoa gostar. Vai ficar bem gostosa essa massa de Pode bolo. fazer um de beijinho também, fica bem gostoso. Ótimas ideias. Com essa quantidade de ingredientes, Nani, eu tenho esse bolo que você trouxe pra gente pronto? Isso eu fiz no aro 15. Tá? E deu esses três... Deu esses três. Três andares. Se a pessoa quiser fazer um bolo maior, ela pode dobrar essa receita. Tá. Exatamente, porque daí vão ser 2 colheres de fermento, não vai alterar em nada. Tá? Daí ela pode usar um aro 25, mais ou menos. Que daí ela consegue. Um 30 já vai ficar muito baixo. Porque a característica do naked, que é um bolo pelado, é ele ser mais alto que os outros, né? Tá. E como é uma massa à base de manteiga, ele mantém a umidade dessa massa. Porque como é um bolo que ele não tem uma cobertura para proteger, ele tem a tendência de ressecar com mais facilidade. Então a gente tem que procurar usar uma massa à base de manteiga. Legal. E a paçoca vai dar umidade. Se você colocar uma noz, alguma fruta oleaginosa, também vai deixar a massa mais úmida. Eu poderia também acrescentar, por exemplo, em época de fim de ano, as frutas cristalizadas. Pode. No final aqui da preparação da massa. A proporção, aqui eu coloquei 5 paçocas. Se você quiser substituir pelas nozes, coloca meia xícara de nozes trituradas. Tá. Meia xícara, uns 75 gramas mais ou menos. Tá? Daqui eu vou terminar de misturar. Reforçando então para você que está em casa, a massa do nosso bolo naked cake, hoje sabor brigadeiro de paçoca. Então, 100 gramas da manteiga sem sal, 1 xícara de açúcar. Mistura esses 2 ingredientes. Acrescenta 3 ovos, mistura mais um pouquinho na batedeira. Meia xícara de leite integral ou meia xícara do leite de coco, que inclusive foi o que nós usamos aqui ao vivo. 1 colherzinha do extrato de baunilha, 2 xícaras da farinha de trigo, 1 colher de sopa do cacau em pó, 1 colher de sopa do fermento em pó, uma pitadinha do sal, bem pouquinho só pra gente realçar o sabor do doce.
E aí, no final, a gente vai acrescentar, então, 5 paçocas. Isso. Só esfarelar, né? Isso, esfarelar e colocar aqui na massa. Quem não quiser usar paçoca, vai usar alguma castanha, nozes, ou enfim. Isso. As próprias frutas cristalizadas. Daí, depois que eu acabei de misturar a farinha, o cacau, por que eu coloquei? É opcional. Eu coloquei porque ele dá uma cor na massa, porque como é a paçoca é mais escura. Se eu não colocasse o cacau, ia ficar uma massa mais clarinha. Ele vai agregar sabor e uma corzinha a mais, tá? Daqui eu vou colocar a paçoca. E nesse momento você alteraria por outra, né? Outra fruta. É bem tranquilo, bem simples. Mas a pessoa tem aquele imitar, o naked cake, né? É um bolo difícil, né, de montar. Não, são vários segredos que se você seguir passo a passo, você tem um resultado bom. Agora eu vou te explicar uma coisa muito importante na montagem para assar. O que a gente costuma fazer? A gente costuma montar, se você tem 3 camadas, você vai colocar em 3 formas. Tá. Por quê? Porque isso dá uma estrutura melhor para ele. Eu achei que você fizesse um grandão e depois cortasse. Não, porque o que acontece? Como ele é uma massa à base de manteiga, e ele é alto, se você assar em uma forma alta, o que acontece? As bordas vão ressecando e o meio ainda está cru. Então, quando você tira ele vai estar meio estranho, não vai estar muito legal. Além de assim, ele assar bem mais rápido. Legal. O ideal é usar, no caso aqui, o nosso 3 formas. Isso. Daí, o que eu faço? Eu não unto essa forma, tá? O que eu faço? Eu corto um pedaço de papel manteiga. Tá. É uma forma de fundo removível, se a pessoa não tiver, pode ser outra. E coloco o pedaço de papel manteiga no fundo. Nas bordas eu não unto, porque como já tem bastante manteiga na massa, se eu untar a borda, a massa ela não cresce tanto, porque quando ela não está untada, a massa ela gruda na borda da forma e ela vai subir um pouquinho mais. Interessante. Deixando mais uniforme então, a massa. Não precisa untar, só coloca o papel manteiga no fundo. Isso. Perfeito. Tá? Daí aqui eu já trouxe prontinho. Nós já temos a nossa massa. E aí no forno eu deixo mais ou menos quanto tempo, Nani? Uns 15, 20 minutos, porque como ele é a forminha mais baixa, tá? Ele vai assar mais rápido. Perfeito. Daí aqui eu já trouxe o brigadeiro pronto, tá? Que delícia, eu vou te brigadeiro explicar. de paçoca. O brigadeiro, em vez de nós usarmos o leite condensado cru, a gente já cozinha ele na panela de pressão, 20 minutos. Doce de leite. Então ele vai dar um gosto mais acaramelado nesse brigadeiro. Fica muito gostoso, combina muito com a paçoca. E daí misturei o creme de leite. Por o leite condensado já estar cozido, ele tem uma cocção mais rápida, esse brigadeiro. Tá. Porque em torno um brigadeiro demora uns 20 minutos para ele pegar o ponto. Esse não. Começou a ferver, uns 7 minutos ele já tá bom. Legal. Então, Ele já 2 latas de leite condensado. 2 latas. Coloco na panela de pressão. Isso. Aí eu vou ter... Espere esfriar totalmente, senão ela explode. Legal. Aí eu vou ter meu doce de leite. Isso. Nesse doce de leite eu vou acrescentar 1 lata de creme de leite. Sem soro. Misturo. Isso. 1 colher de manteiga também. Ah, legal. E aí vou pro fogo. Vai pro fogo. Como um brigadeiro normal. Como um brigadeiro meu doce normal. de leite, meu creme de leite e 1 colher de manteiga. Isso. Começou a ferver, pode uns 7 minutos ele já tá bom. E ele vai ficar um brigadeiro cremoso também. A mesma coisa, a pessoa pode substituir por nozes. E aí, no nosso caso, por último, ali na finalização do brigadeiro, a gente mistura com a paçoca também triturada. E esse mesmo brigadeiro a pessoa pode usar para colocar em copinho, para festa junina, fazer brigadeiro de colher, porque como ele é uma consistência cremosa, é uma outra opção. Não, e essa ideia que você deu da gente colocar, né, o leite condensado na panela de pressão e aí a gente ter o doce de dá leite, um gosto muito um diferente. espetáculo. Muito diferente. Aqui eu já tenho a massa assada, tá? Se você ver, ela fica uma massa bem esponjosa e úmida. Bem bonita a massa. E aqui o que eu tenho? Eu tiro aquele que eu coloquei, o papel manteiga, eu vou tirar. E você percebe que não fica aquela casquinha que fica no bolo, porque a casquinha fica no papel manteiga. Fica bonito, lisinho. Fica bonito, liso e não fica com defeito. Daqui eu vou ensinar a montagem. Aqui eu já adiantei, tá? Já coloquei uma das camadas, coloquei o brigadeiro. Vou vir com outra, sempre centraliza certinho. Agora eu vou pegar o brigadeiro que eu já coloquei numa manga de confeitar. Aqui mais perto de você. Aqui, Tati, eu tenho um bico perlê normal. Tá. Ele é mais larguinho, tá?
Daí eu venho das bordas e vou fazendo assim, como se fossem umas bolinhas. E é legal porque quando a gente olha ali o bolinho pronto, você tem essa impressão mesmo, que a gente tem aqueles brigadeiros que foram Que achatados são as por bolinhas. causa da camada, né? Mas como ele é um brigadeiro mais cremoso, a gente faz assim, no bico. Na manga, foi na muito manga. legal essa ideia também. Caso se a pessoa não tiver manga, enfim, ela pode enrolar os brigadeiros e ir colocando. Ou só espalhar, de repente, Só né? espalhar. É que assim ele fica muito bonito. Ele fica mais bonito. A pessoa também pode montar dentro de um aro. É impressionante o cheiro que fica, né? Eu ia comentar. Muito bom. Eu adoro, né, esses doces com amendoim. Amo paçoca. E esse quem bolo, não gosta, gente... né? Claro que às vezes as pessoas acabam, né, nessa Ela época pode- do ano, de festas juninas, fazendo mais, consumindo mais. Claro. Mas é uma receita porque a gente pode fazer o ano inteiro. É, o ano inteiro. Paçoca é tudo de bom cá entre nós. Daí agora, Tati, a gente coloca outra, tá? Dá uma achatadinha. Você pode ver que eu não coloquei até a borda. Porque as pessoas acham que o naked cake é só um bolo que você não pôs cobertura. Não, ele tem que ter uma sustentação, né? Aqui a gente espalha um pouquinho, só mesmo para a paçoca colocar em cima, aderir. Aqui vem polvilho um pouquinho de paçoca. Já coloquei umas bandeirinhas ali para a Copa, né? Vamos No torcer, clima. vamos torcer, ninguém sabe. É clima de Copa do Mundo e clima de festa junina. E aqui eu enrolei uns brigadeiros, tá? É o mesmo brigadeiro, Tá. só que o que você faz? Você deixa um pouquinho na panela e deixa ele engrossar um pouquinho mais, para você dar um ponto nele de enrolar, Ah, legal. tá? Mas esse seu tá mais branquinho. Esse é o leite condensado comum? Esse Ah, é legal. o comum. O recheio é o doce de leite, né? Você pôs a Isso. lata de leite Mas condensado se a na panela pessoa de quiser pressão. usar o mesmo, não tem problema. Tá. Pode fazer com leite condensado. Isso, pode fazer com leite condensado comum. Ai, que delícia, Nani. Agora aquele momento que eu estava aqui ansiosa, aguardando. Eu vou pedir, por favor, para você, então, me servir. Ai, que espetáculo. Ai, gente, Vou aproveitar e vou te ensinar como se corta um bolo redondo. que delícia. Ah, Que por as pessoas favor. não sabem. Eu, As pessoas- eu mesmo já é por isso que eu As sempre que eu já pessoas pedi, né? costumam cortar como pizza. Faz um círculo no meio e vai cortando. Mas se você tem menos pedaços, o que é o certo Ai, de peraí, você deixa eu fazer? ver. Como que é? Isso, eu consegui cortar aqui, que essa câmera consegue Aqui, pegar. Ai. você faz uma tira, você corta uma tira do bolo. Daí dessa tira você vai cortando assim. Daí você tem muito mais pedaços do que se você cortar igual pizza. Ah, gostei. Olha lá, gente, vou até virar porque agora você não conseguir perceber e entender melhor, olha. Gostei. Então eu tiro aquela lateralzinha dele. Isso, a lateral. Daí essa as outras lateral vai camadas sucessivamente. Você corta e vai fazendo assim. Porque como ele é um bolo alto, se você cortar igual pizza, fica um bolo que a pessoa não consegue comer. Interessante, Porque é muito. gostei. Agora a hora é triste. Ai, gente do céu. Nossa Senhora. É impossível não tá maravilhoso esse bolo. Meu Deus. Festa junina é bom demais, né? Pensou levar um bolo desse? Tem que sempre uma festa que alguém tem que levar alguma Gente, coisa. com um bolo desse, a gente esquece até da quadrilha, minha amiga. Você vai querer ficar ali nesses pedacinhos, olha, maravilhoso. Muito bom, né? Gente, simplesmente maravilhoso. Nani, arrasou. Parabéns. Obrigada. Adorei. E essa sugestão de colocar a lata de leite condensado na panela de pressão Não, pra gente ter não o doce de muda, leite não dá um sabor acaramelado? e o leite de coco, você vê que tem alguma coisa E não sabe o que é. Perfeito. Menina, isso é demais. Imagina. Gente, beijo, fui. Vou aproveitar. Isso tá bom. Nossa.